Boa noite, seja bem-vindo. No debate desta noite para as eleições de 10 de março estão frente a frente o Presidente do Chega e o porta-voz do LIVRE. O sorteio editou que comece André Ventura e que termine Rui Tavares. Muito boa noite aos dois. Boa noite. A justiça é um pilar essencial de um regime democrático, mas a percepção dos cidadãos é que a justiça é incapaz de julgar e condenar, sobretudo, criminalidade económica. André Ventura, começando por si, quando se fala de problemas na justiça, o André Ventura defende sempre o aumento das penas do crime de corrupção e agora, mais recentemente, veio defender a apreensão e também o confisco de bens. Para além destas propostas, de que forma é que o Chega pretende contribuir para uma reforma da justiça? Boa noite a todos, boa noite, Rui. De várias formas. Antes de mais dizer que este caso da Madeira, de facto, gera perplexidade e eu compreendo que as pessoas em casa sintam essa perplexidade. Em todo o caso, é importante perceber aqui algumas coisas. A primeira é que foi o mesmo juiz que decidiu que não haveria, que estes indícios eram fracos, que decidiu manter estes arguidos presos. Portanto, é importante que as pessoas compreendam isso. É importante também compreender, como disse hoje o Ministério Público, que vários juízes olharam para este caso e viram aqui indícios de crimes. E, portanto, não pôr tudo em causa imediatamente por causa de uma decisão. Nós já tivemos, no caso de José Sócrates, uma decisão que foi tomada primeiro por um juiz de instrução e que agora foi completamente revertida. E vai mesmo a julgamento por corrupção. Portanto, eu diria que nós temos que avançar em várias frentes. Uma delas é o aumento das penas, que o LIVRE tem votado contra sistematicamente. Aliás, o LIVRE é completamente contra tudo o que seja penas, prisão e coisas parecidas. O LIVRE até diz que quer mudar o paradigma prisional em Portugal. Ou seja, no fundo, ninguém fica na prisão, vai toda a gente para casa. Basicamente é isso. Mas nós temos que conseguir atacar em várias frentes. Uma delas é essa. A outra é, como disse o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, no âmbito do combate para a corrupção, é o confisco e a apreensão de bens. Porque é aí que nós estamos a falhar. A Europol estima que nós conseguimos apreender 1 a 3% do produto do crime. 1 a 3%. Isto mostra que é aqui que estamos a falhar. Onde é que isto dói? É quando conseguimos apreender esse dinheiro e devolvê-lo para a economia. É isso que temos que fazer. É um trabalho duro, mas é o trabalho que temos que fazer. Mas não quero acrescentar outras medidas a essas que já tinha referido? A morosidade, que é uma questão fundamental para nós, e eu continuo a defender que os recursos têm que ser limitados. Nós hoje temos um sistema que é altamente complexo de recursos, e atenção, não sou só eu que o digo. Se formos uns anos atrás, Jorge Sampaio, que é insuspeito de dizer que gostaria do Chega, ou que era apoiante do Chega, chegou a dizer que o sistema de recursos que tínhamos, esta complexificação de recursos, não era benéfica para o sistema de justiça. E, portanto, enquanto tivemos até casos como este, de José Sócrates, que recorre 30 ou 40 vezes, gasta não sei quantos milhares de euros, e sempre que é atribuído a um novo magistrado, ele recorre, o processo vai andando assim. O Chega está preocupado, por exemplo, com a clarificação da hierarquia do Ministério Público? O Partido Socialista está preocupado em silenciar a justiça. É isso que o Partido Socialista está preocupado. Mas eu estou a perguntar quais é que são as preocupações do Chega nesta matéria em concreto. Porque nós não aproveitamos isto para dizer agora estão a ver o Ministério Público cometeu um erro, temos que o silenciar. Isso é o que o PS e o PSD querem. Aliás, eu tenho que dizer isto hoje aqui. Pedro Nuno Santos, frente a frente, num debate comigo, disse que isto era a justiça a funcionar. Foi há 70 horas. Hoje, disse que afinal tinha havido um problema com a justiça. Ou seja, PS e PSD o que querem é silenciar a justiça. É como fizeram no caso Casa Pia de Lisboa. Querem aproveitar este caso para pôr uma mordaça na justiça e pô-la a funcionar a seu favor. E isso é inadmissível. O Rui Tavares defende um grande debate nacional que também envolva elementos do Poder Judicial para que se leve então a cabo a reforma da justiça. Esta não é uma ideia particularmente nova, mas tem faltado executá-la. Num eventual acordo com o Partido Socialista, esta seria, por exemplo, uma prioridade para o LIVRE? Muito obrigado pela pergunta. Eu, infelizmente, vou ter de começar por uma nota prévia. Nos últimos dias, têm andado a circular pelas redes sociais fotografias de alguém que se introduziu no pátio da escola onde os meus filhos estudam e que me fotografaram a mim com os meus filhos, tentando provar com isso uma pseudo-hipocrisia, que seria que eu tinha os filhos numa escola internacional. Não sei como é que se passa na casa das pessoas que partilham estas fotografias, mas na minha casa as responsabilidades pela educação dos filhos são partilhadas. Eles têm mãe, a mãe tem carreira e direito a tê-la, é diplomata, serve o Estado português quando vai à Ucrânia em dia de bombardeamento, quando retira portugueses de zonas de conflito ou de desastre e também quando um dia for para posto diplomático e os filhos não puderem ficar com o currículo interrompido. Agora, a verdade é que quem começou a utilizar como arma de arremesso político esta questão foi o deputado Pedro Frazão, do Chega, nos dias 13 de dezembro de 2023, está no Diário da Assembleia da República,
também no dia 30 de setembro de 2022, no Diário da Assembleia da República, e, portanto, fez aqui uma passagem para uma arma de arremesso político que depois dá nestas coisas, e é este o problema de quem cria o discurso de divisão, de ódio, é que depois chega a um ponto em que se põe em causa, porque é divulgado o nome da escola e, portanto, o seu endereço. Não se atreva a interromper-me quando eu falo da minha família. Já vamos deixar o André Ventura responder. E de um ambiente que o seu partido, mais do que qualquer outro, ajuda a criar. Não se atreva a interromper-me quando eu falo deste tema. E eu vou terminar o que tenho a dizer. Já vai ter a oportunidade de responder. Vamos só deixar o Rui Tavares concluir o seu Está raciocínio. mais do que clarificado. Estás a referir uma coisa que anda a circular nas redes sociais. Não sei o que é. Acho que num debate era importante dizer o que é. Claro, eu estou a dizer. E se não me interrompesse, ainda diria mais. O que eu digo é que, no seu partido, há deputados, posso dar o exemplo desta vigarice como de outras, que depois geram um ambiente no qual, nesta situação em concreto, a segurança de crianças, porque é divulgada à escola e logo o seu endereço, não só as minhas, mas as dos outros, é posta em causa. Mas desculpe lá, não é encerrar o assunto. Em relação à sua pergunta. Rui Tavares, desculpe lá. Eu desculpe perguntar-lhe, eu não sei do que é que está a falar. E, portanto, a menos que isso seja um debate de surdos, eu acho que se o Rui Tavares traz uma acusação para cima da mesa, pelo que eu percebi é, a sua filha ou filho, que eu não conheço a situação familiar, portanto não posso falar sobre isso, está num colégio, é isso? Privado. É isso que está a dizer? Estou-lhe a perguntar. O que eu estou a dizer. Eu não sei o que é que está a falar, porque daqui a dizer o que é que está a falar. Alguém se introduziu para fazer uma foto, para divulgar nas redes, e que foi o seu deputado que trouxe isto para Está-me a dizer que a sua filha anda numa escola privada. E eu encerro aqui o assunto porque há uma linha, um linear de decência mínima que ninguém deve ultrapassar, que é o de colocar em risco, colocando o seu deputado para a plenária da Assembleia da República, e se quiser ir confirmar, vá confirmar ao Diário da Assembleia da República, um assunto que depois eu não sei o que é que está a falar. Coloca em questão a segurança das famílias de outros. Só para que fique Rui Tavares, porque de facto trouxe este assunto para o debate, está a acusar o partido de André Ventura de ter posto a circular essa fotografia naturalmente indevida? Não, essa fotografia, evidentemente, isso é uma situação criminal de devassa da vida privada que seguirá o seu rumo. O que eu estou a dizer é que nos dias 13 de dezembro de 2023 e no dia 30 de setembro de 2022, um deputado do Chega, como aliás noutras situações também que podemos falar, introduziu este tema como arma de arremesso político de uma suposta pseudo-hipocrisia que não existe. Quero responder à sua pergunta. A minha questão sobre a justiça e sobre aquilo que vai ter que responder mais do que isso. Tinha proposto um debate alargado. Que André Ventura agora chega à questão do confisco de bens. Porque ainda há 2 anos nós tivemos um debate e nesse debate André Ventura falava apenas da duplicação de penas. E, sendo-lhe dito que era uma medida, em muitos casos, pueril ou fútil, porque não detinha os criminosos, o que eu mencionei é que o confisco de bens é possível à escala da União Europeia porque existe uma diretiva 42 de 2014 que eu ajudei a legislar e que faz parte do meu trabalho no Parlamento Europeu. Os deputados da sua família política, do seu grupo político, nem sequer lá punham os pés. Concordo, só que tem um problema. Aplica-se na União Europeia. André Ventura fala muito da mansão de Ricardo Salgado na Suíça, mas a Suíça não faz parte da União Europeia. Não sei se se propõe a invadir a Suíça ou que a Suíça mande a mansão em peças. Ora, o que é preciso não é só fazer combate à corrupção depois do ato corrupto ter lugar. E para isso serve esse grande debate de que falo. O que é preciso é tornar inconcebível ou imprática a ocorrência do próprio ato corrupto. E como é que isso se faz? Com um acompanhamento muito mais aberto, transparente e responsabilizado, com participação cidadã, de processos de grandes concursos públicos, grandes obras públicas, execução de fundos europeus como o PRR, nomeação de comissões de acompanhamento independente, onde possa haver, por exemplo, cidadãos e peritos a trabalhar em conjunto, inclusive cidadãos sorteados, como nos processos de julgamentos por júri. Portanto, não é só combate à corrupção que nós apoiamos, e apoiamos nas medidas que apresentamos e nas quais já trabalho há muitos anos. Reforma da Europol, que foi aqui citada, confisco dos bens da máfia e muitas outras. É prevenir a ocorrência do próprio ato de corrupção. Deixa-me só... Acabou foi por não me responder, Rui Tavares, se este assunto vai ser uma prioridade para o LIVRE numa eventual negociação com o Partido Socialista. Certamente, e acho que mais alargada do que isso. Nós precisamos de uma maioria de governo, claro, seja ela de esquerda ou de direita, dependendo daquilo que tiverem dito os partidos antes das eleições, para não haver surpresas depois, e o que sabemos é que todos rejeitam
acordos com o Chega, mas precisamos também que todos os democratas trabalhem em conjunto, esquerda, centro e direita democráticas, para precisamente, na melhoria da democracia, na reforma da justiça, no combate à corrupção, Portugal possa, nos 50 anos do 25 de Abril, levar uma grande reforma, um grande reforço e uma grande renovação. André Ventura, quer responder, nomeadamente, a esta questão do confisco de bens? Eu quero antes mais dizer isto. Eu acho que nós não podemos ir para a televisão. É o mesmo que a avó da Mariana Mortágua. Desculpe lá, Rui Tavares. O Rui Tavares trouxe um exemplo de um familiar que eu não sabia o que era, nem sei de que é que está a falar, mas decidiu trazê-lo. E dizendo que alguém, supostamente, trouxe isto para o debate público. Rui Tavares, eu estou à vontade que eu andei na escola pública a minha vida toda. Também eu. E o Rui Tavares também. Se tem filhos que andam na escola privada, é uma escolha sua. É uma escolha sua. Que eu acho estranho para quem defende tanto a escola pública, mas é uma escolha sua, não é minha. Agora, não metem aqui temas e depois quando lhe perguntam, mas é o Chega que faz isso? Não, eu estou aqui a dizer é outra coisa. Não, Rui Tavares. Em política, as ações têm consequências. E as ações são estas. Se tem um filho na escola privada, é porque se calhar não encontrou condições para o ter na escola pública. E, portanto, significa que nós devemos perceber o que é que na escola pública não está a falhar. Está a falhar. Porque se o Rui Tavares diz tanto que a escola pública é o melhor do mundo, que temos que investir na escola pública. André Ventura, e depois me diz que traz aqui... Já ficou claro o seu ponto? Não ficou claro. Ficou. Porque o Rui Tavares trouxe esta situação. Responda-me à questão do confisco de bens, porque era essa que estava eu acho que era em discussão. importante que o Rui Tavares esclarecesse se isso é verdade ou não. Que tem filhos na escola privada. Porque se for assim, então desculpe, é um pouco hipocrisia. É um pouco hipocrisia. Estou à vontade que andei sempre na pública. Estive num seminário, que era uma coisa religiosa, numa universidade pública, numa escola pública. Estou à vontade. Estive em Mem Martins, era uma escola absolutamente interracial, interclassista. Estou perfeitamente à vontade. Agora, ao Rui Tavares, a coerência em política é um bocadinho importante. Se está sempre a criticar o privado, é como os outros que criticam os hospitais privados e vão lá depois ser tratados. Portanto, acho que é um bocadinho falta de coerência. Tavares, quer responder ao André Ventura nesta questão ou quer eu não sei de que caso é que ele está a falar. Não, portanto, posso responder perfeitamente. É que o Rui Tavares acusou um deputado do Chega de ter feito isto. E, portanto, eu não fui de certeza, Rui Tavares. Desculpe lá, dizer-lhe isto, não é? O seu deputado por Santarém. Incoerência seria eu não defender a criação de uma escola internacional pública como tenho sempre defendido. E que precisamente desse possibilidade, com as cidades cada vez mais diversas, com a captação de agências europeias, com todas as condições que nós temos em Portugal neste momento para ter escolas, como eu falo muitas vezes, públicas especializadas, quando diga António Arroio do jornalismo, a Soares dos Reis da ciência. Portanto, defender que a escola pública dê mais respostas e seja mais atrativa do que qualquer escola privada. A questão é, eu não estava à espera que André Ventura tivesse a umbridade de desautorizar o seu deputado que trouxe isto para a praça pública desta maneira, ou seja, pessoalizando e depois criando um ambiente que acaba por gerar o que noutros países já gerou também, pela mesma família política, que é riscos para a segurança de pessoas que não escolheram ser políticas e não estão em campanha. Agora, o que eu sei é que em Portugal toda a gente, de todos os partidos, toda a gente que nos está a ouvir, acha que a política deve ter um limiar mínimo de decência. E que esse limiar mínimo de decência certamente não inclui fazer coisas como este seu deputado fez e posso ainda levar a outros. Tavares, ficou claro? Graça, desculpa, há aqui uma questão que é importante. A escola é privada ou é pública? Desculpe lá, Rui Tavares. Isto é uma questão de coerência. O Rui Tavares não pode andar sempre o dia todo a dizer que a escola pública... Mas o Rui Tavares já respondeu a essa questão, André Ventura. Desculpe. O Rui Tavares disse que acha que deve haver escolas internacionais públicas. Não disse se esta escola é privada ou se é pública. Porque se for privada e se for verdade que é uma escola privada, o Rui Tavares, desculpe lá dizer-lhe isto assim, o Rui Tavares não está a ser muito coerente com o que defende. Porque defende que a escola pública é o centro-pilar da formação dos cidadãos em Portugal. E tem o seu filho na escola privada, eu acho que isso, enfim, é um pouquinho, pelo menos, estranho para quem defende isso. Foi o Rui Tavares que trouxe este tema. Olha, era importante que conseguíssemos avançar. Os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, como a minha, não estão aqui. Foi o Rui Tavares que trouxe isto. André Ventura... Não podemos usar isso em política quando nos dá jeito. E agora, se quer dizer ao país que o seu filho anda numa escola privada, quando passa o ano a defender a escola pública, Rui Tavares, você hoje vai ficar com um epíteto aí em cima, que é o da maior incoerência política que eu alguma vez vi num debate televisivo. André Ventura, pode-me agora responder à questão do confisco de bens? Posso. O Rui Tavares, eu tive a preocupação de ver o programa do Livre e é uma coisa interessante. Penas aparece 0 vezes no programa do Livre. 0. Penas. 0. Não sei se a câmara agora está a focar o Rui Tavares. 0 vezes. Prisão. 0 vezes. Apreensão ao confisco no programa do Livre. 0 vezes. Rui Tavares, você não quer saber de apreensão nem de confisco. Mais, o Rui Tavares diz assim: temos que mudar o paradigma prisional
de estabelecimentos prisionais em que estamos a viver. O Rui Tavares quer toda a gente à solta, toda a gente livre, bandidagem ou não, tudo solto. Porquê é que não assume aqui? Você quer toda a gente na rua, violadores, homicidas, terroristas, tudo. É que está no seu programa. Prisão, 0 vezes. Penas, 0 vezes. Apreensão ao confisco, 0 vezes. Número de vezes que o LIVRE votou. Aumento de penas contra a corrupção, contra. O Rui Tavares diz que defende o aumento dos prazos de prescrição. O Chega apresentou a proposta. Voto do LIVRE, contra. Rui Tavares. Eu já nem vou ao caso anterior que mostrou sua incoerência absoluta. Neste caso, então explique-me lá isto. Como é que vota contra a proposta do Chega e defende o aumento dos prazos de prescrição? Quer responder em relação a esta questão? Eu compreendo que é difícil, mas tem que ir ver os papéis. É melhor ver os papéis mesmo. Como é evidente, o Chega trabalha na base de mentiras e isso é o que tem feito sempre. E na base da criação de rumores, vigarice e por aí afora. Mas responda, Rui Tavares. Era bom responder. Respondo muito facilmente. Eu fui vice-presidente da Comissão Especial do Parlamento Europeu para a Criminalidade Organizada, Corrupção e Branqueamento de Capitais. Estou a falar do Parlamento Português, Rui Tavares. Aí apresentei medidas que têm a ver com o combate à evasão fiscal e com o combate ao branqueamento de capitais. No Parlamento Português apresentei um projeto de resolução que tem precisamente a ver com o combate à evasão fiscal. Como é que nós votámos, Rui Tavares? Também ajudar ao contribuir para que ele depois fosse esvaziado, mas foi mais o PS e a IEL que contribuíram para que ele fosse esvaziado. Porque, evidentemente, o que é preciso fazer no combate à criminalidade organizada é esvaziar sentido os offshores, obrigar qualquer banco que esteja sediado em Portugal ou na União Europeia a dizer tudo o que faz. Não está a responder ao que eu perguntei. Não está a responder. Vamos dar tempo ao Rui Tavares para responder, André Ventura. A questão da aplicação de penas ela vem só a jusante. O que vem a montante é como prevenir a corrupção. Os 12 mil milhões de euros que Portugal perde. 18 mil milhões. Não, deixa-me acabar de dizer a frase. 12 mil milhões, segundo um estudo de 2012, é o que perde em receita fiscal dos 40 mil milhões da economia paralela que foi estimada existir nessa altura. A maneira de chegarmos lá é, evidentemente, prevenindo o ato corrupto, moralizando todo o lado que tem a ver com a fiscalização em relação à fuga de capitais e fazendo negociações a nível internacional, como nós defendemos, e estão a ser feitas, para que haja um limiar mínimo de IRC. Para que, ao contrário do que sugeria o Chega no debate anterior, Portugal não esteja a ir atrás da Irlanda, mas finalmente, com os acordos da OCDE e da União Europeia, a Irlanda seja levada a subir o seu limiar de IRC para os 15%, que hoje em dia a OCDE concorda que deve ser. A menos que isto seja um debate de surdos, que eu penso que não é isso que os nossos telespectadores querem, eu fiz uma pergunta ao Rui Tavares. Ele defende no programa dele o aumento dos prazos de prescrição dos crimes. Não fui eu que defendi. O Rui Tavares, se entender, pode responder. Bom, se não entender, não responder, mas quer dizer, não responde à escola, não responde às penas, não responde à corrupção. Então estamos aqui a debater o quê? Estamos aqui a falar só entre nós como no café? Quer dizer, eu fiz uma pergunta ao deputado Rui Tavares. No programa dele, ele diz que quer aumentar os prazos de prescrição. O Chega apresentou uma proposta para aumentar os prazos de prescrição. O deputado Rui Tavares ativamente não viabilizou a proposta. E, portanto, as penas eu até compreendo. O deputado Rui Tavares acha que ninguém deve estar preso. É uma opção no LIVRE, eu compreendo. Agora, os prazos de prescrição, Rui Tavares, não é verdade. Nós apresentámos proposta para aumentar prazos de prescrição, inclusive em crimes sexuais, que eu acho que nos dizem a todos alguma coisa. Temos de mudar de tema, André Ventura. Porque o deputado Rui Tavares não tem resposta. O deputado Tavares tem resposta para isto, que é porque votou contra. Vamos mudar de tema, André Ventura. Sabe porquê? Porque não quer justiça. Quer é bandalheira total na justiça em Portugal. O André Ventura, vamos mudar de tema. O André Ventura defendeu que a sua promessa de equivaler a pensão mínima ao salário mínimo até 2028 também devia ser custeada através de fundos europeus. A minha pergunta é como é que isso é possível? Olha, da mesma forma que António Costa disse que a habitação ia ser financiada através de fundos europeus. Porque é que quando é o André Ventura não pode e o António Costa já pode? É muito simples. O António Costa, quando houve um problema de habitação, disse vamos pedir à Comissão Europeia que participe. Eu acho muito mais importante dar aos nossos idosos o mínimo de dignidade do que estar a pedir à Comissão Europeia fundos para propaganda de ideologia de género, por exemplo. Acho que faz muito mais sentido. É possível? É possível e os planos de coesão deviam prevê-lo. É possível e Portugal deve bater-se por isso. Agora, eu não. Mas está a dizer que à luz dos tratados atualmente, isso não é possível. Não é possível à luz dos tratados, desculpe lá, isso não é verdade. É perfeitamente possível, desde que Portugal faça o seu papel e indique a questão das pensões como uma questão essencial da coesão europeia. E hoje é, porque nós passamos a fronteira e vemos os reformados com 600, 700 e 1000 euros e os nossos estão com 200 euros a tentar comprar medicamentos. Quer dizer, se isto não é uma questão de desígnio nacional, e eu acho que até estamos de acordo, porque eu li na proposta do LIVRE que ele também quer aproximar a pensão ao salário mínimo nacional. Portanto, é um ponto em que até estamos de acordo.
No seu financiamento podemos discordar, mas estamos de acordo que é fundamental aumentar as pensões e, por acaso, com o LIVRE, até é um dos pontos em que estamos em convergência. Mas, ao mesmo tempo que defende a necessidade de utilização dos fundos da Europa, também defende, no programa, uma maior soberania e independência nacional. Claro. Não há alguma ambiguidade na relação que defende com a União Europeia? Nenhuma. Nós estamos numa União Europeia que, em vez de se meter se podemos usar a colher de pau nos restaurantes ou se não podemos, devia preocupar-se era com questões fundamentais como esta. Quer dizer, eu quero a União Europeia, não é para nos dizer se podemos usar a colher de pau quando cozinhamos, ou para nos dizer que vestuário é que devemos usar. Não, é para proteger as fronteiras e é para garantir que há coesão entre todos os países da União Europeia. Não é Portugal cada vez mais pobre e outros países cada vez mais ricos. Isso é que acho que não. O LIVRE defende que se deve prosseguir com o processo... Aliás, Graça, deixa-me só dizer isto. Acho que o LIVRE concorda connosco nesta matéria, das pensões, penso eu. Com o processo negocial de adesão à União Europeia, quer da Ucrânia, quer da Moldávia, mas também já alertou para o impacto destas eventuais adesões para Portugal, nomeadamente a nível económico, porque Portugal, tudo indica, pode perder fundos europeus. O que é que o LIVRE propõe para nos prepararmos, no fundo, para esta mudança? A União Europeia tem que fazer o seu trabalho de casa e tem que se reformar, nomeadamente na defesa da democracia, dos direitos fundamentais, do Estado de Direito, na luta contra a corrupção e na corrupção que é feita utilizando fundos europeus, de que temos um grande exemplo no governo da Hungria, que é, aliás, um aliado de André Ventura. Viktor Orbán, neste momento, não vai negar que é aliado. Eu não vou negar, eu nunca nego os meus aliados. Pronto. Então também não vai negar que é, neste momento, considerado por várias organizações internacionais o governante mais corrupto da União Europeia. As financiadas pelos Jorge Soros. As financiadas pelos Jorge Soros. Essas é que devem considerar. O pai de Viktor Orbán é um dos homens mais ricos da Hungria. Não era antes de Viktor Orbán ser primeiro-ministro, mas é. O genro de Viktor Orbán, o cunhado de Viktor Orbán, os amigos da infância de Viktor Orbán são todos os homens mais ricos da Hungria. E é por isso que toda a questão do combate à corrupção, na boca de quem é aliado de Orbán, de Trump e de Bolsonaro, soa como uma farsa. Porque é do Lula? Quem é aliado do Lula? Uma verdadeira farsa. Porque reparemos numa coisa. Trump foi eleito prometendo lei e ordem. Não saiu antes de escaqueirarem o Capitólio. Bolsonaro foi eleito prometendo limpar o país. Não sei se isso lembra alguma coisa, é o que está também em cartazes do seu partido. Não saíram do poder sem antes terem defecado no Palácio Presidencial. E Orbán também prometeu combater a corrupção e é hoje em dia um dos governantes mais corruptos da Europa. E os cientistas políticos têm discutido muito qual é que é o nome que se deve dar a este fenómeno político, se é extrema-direita, se é nacional-populismo, se é o quê, não é? Eu acho que há um bom nome para isto. Isso é o farcismo. São os farsantes, não é? Vem de farsante e de farsa. Como a hipocrisia da escola pública e da escola privada, Rui Tavares. É a mesma hipocrisia, dizer muito francamente. É a mesma hipocrisia. Farcismo, nunca mais. Eu tenho que dizer isto. Quero responder, André. Eu estou a tentar entrar aqui. Rui Tavares, vamos lá ver uma coisa. Quem apoia um presidente do Brasil que esteve preso por corrupção numa prisão de Brasília, não foi Bolsonaro, foi Lula da Silva, que vocês aplaudiram com cravos vermelhos no Parlamento. Bandidagem, que andou a roubar, a distribuir às grandes construtoras do Brasil, não foi o Jair Bolsonaro, foi o Lula da Silva que vocês apoiaram. Aliás, ouvi Rui Tavares dizer que era fantástico receber Lula da Silva no Parlamento. Os nossos aliados, Rui Tavares, os nossos aliados não são Cuba, nem a Venezuela. Olha, nem a missão da Palestina, que o Rui Tavares apoia a autoridade palestiniana e que disse anteontem que não era capaz de condenar o Hamas pelos ataques contra Israel. Vocês são a pior hipocrisia que a política já gerou. Vocês apoiam regimes como o de Nicolás Maduro, como o regime cubano. Vocês que se queixam muito dos financiadores e estão sempre a dizer que o Orbán é corrupto. Olha, eu tenho aqui uma notícia, Rui Tavares, que diz isto. Rui Tavares foi eleito para o Conselho do European Alternatives. Rui Tavares, eu penso que é o homem que está à minha frente. O European Alternatives tem uma particularidade. É que é financiado pelo maior oligarca do mundo. Não é Viktor Orbán. Também não é o Elon Musk. Sabem quem é? É Jorge Soros, que financia precisamente as organizações de que vocês fazem parte. Rui Tavares, eu já tenho anos suficientes disto para saber uma coisa. Que se nós estamos a vencer na Europa toda é porque os senhores são a maior hipocrisia que esta Europa gerou. Porque andam durante o dia todo a dizer a direita é muito má para a Europa e para o mundo. Mas andam por trás a apoiar estes homens. Homens como Lula da Silva. Homens como Jorge Soros, que andam a apoiar tudo o que é de pior de esquerda radical, de ideologia de género pelo mundo inteiro. Mais Rui Tavares. O Rui Tavares disse que a autoridade... Aliás, Soros foi condenado por crimes financeiros a pagar 1,2 milhões de euros. Teve numa organização por si liderada, que o Rui Tavares foi eleito para o Conselho Estratégico. Portanto, o Rui Tavares esteve numa organização em que um oligarca foi condenado por crimes financeiros. Eu não sei se o Rui Tavares se sente bem com isso. Portanto, em vez de pegar no Orbán e no Bolsonaro e na Giorgia Meloni, façam uma coisa.
Olhem para dentro da vossa consciência e vejam o mal que estão a fazer ao Vamos mundo há não sei passar quantos a anos. palavra ao Deviam Rui ter Tavares. vergonha Estamos do a que ficar andam sem dizer tempo, há no não sei fundo, quantos para anos. discutir aquilo que nos trouxe aqui hoje, que são as propostas, mas vou dar novamente a oportunidade ao Rui Tavares. Acho que o Rui Tavares não vai negar isto. Foi eleito responder. para o Conselho Claro, Estratégico. esta é outra das calúnias que foi lançada por um deputado do Chega em sessão plenária, Filipe Melo, que chegou a dizer e depois a escrever no jornal do Chega que o livro teria sido financiado por Jorge Soros em 300 mil euros até, o que é evidentemente Tavares, uma está falsidade, aqui. uma vez que o livro tem todas as suas contas na entidade de fiscalização das contas de financiamento, das contas do partido. mesmo que o Chega. Exatamente como o Chega. Evidentemente só tem financiamentos que sejam de cidadãos nacionais e individuais. Então explique lá como é que fez parte desta Não pessoas organização. coletivas. Explique lá como é Eu que fiz fez parte parte de uma desta organização. organização Foi European financiada Alternatives que defende pelo a Jorge democratização da União Europeia. Mas foi paga pelo Jorge Soros. Não, eu nunca recebi um tostão. Mas Eu a sua organização recebeu? Eu fui parte foi. de um conselho consultivo dessa organização, mas devo dizer que este tipo de mentiras é o tipo de mentiras da ideia do judeu rico que controla o mundo e que pretende manipular toda a mesmo gente. falar de judeus? São as mentiras perigosas, as mentiras que na história já foram mentiras assassinas. Este debate parece-me... E já que estamos a falar de aliados, ainda hoje no Expresso, André Ventura, quando lhe perguntam qual é que é o seu líder internacional de referência, disse que esteja no ativo agora Salvini. Ora, muito bem. Salvini é este homem que está aqui na Praça Vermelha com uma t-shirt de Vladimir Putin. Uma fotografia que ele tirou. O seu líder de referência tem como referência Vladimir Putin. Ele aqui nesta fotografia está a poucos metros do lugar onde foi assassinado Boris Nemtsov, um dos opositores de Vladimir Putin. E no dia em que foi assassinado Alexei Navalny, Ainda bem que trouxe isso à discussão. quando temos na prisão um dos historiadores, o historiador mais corajoso do mundo, Vladimir Kara-Murza, que é um dos opositores de Putin, eu devo dizer uma coisa. Quando elegermos para o Parlamento Europeu em junho de eurodeputados e eurodeputadas portugueses, os do Chega irão para um grupo que é o grupo mais pró-Putin ou dos mais pró-Putin do Parlamento Europeu. Os do Livre irão para os Verdes Europeus, que é um dos grupos mais anti-Putin do Parlamento Posso responder? Europeu. Desculpa lá, que isto é grave. Pode responder, mas depois temos que avançar. Muito bem. Primeiro, o Chega vai eleger eurodeputados, o Livre não vai. Por isso logo aí não vai haver esse problema. Logo aí não vai ter esse problema. Segundo, Rui Tavares, eu vou-lhe dizer uma coisa que talvez não saiba. Olha, eu tenho aqui uma notícia que talvez vá gostar de ver. O Papa, o tal que dizem que eu nem gosto muito, Papa agradece ao governo da Hungria, Papa agradece ao governo da Hungria acolher refugiados. Sabe quantos refugiados esse senhor que tem aí acolheu no país dele, Rui Tavares? Mais de 200 mil. Sabe quantos seus amigos de Cuba e da Venezuela e outros países receberam? Não, agora tem que ouvir. Agora tem que ouvir. É que Itália, sabe que nunca defendi, pelo contrário. Itália, a Hungria, abriram as suas portas, os seus sistemas de saúde, a sua educação para receber ucranianos que fugiam da guerra. Sabe o que é que os seus amigos fizeram? Fizeram isto, olha. Olha, vou-lhe mostrar que até estou nervoso com isto. Cuba, deve estar nervoso, está a os dizer seus uma amigos mentira. cubanos, olha, Cuba não é contra que os seus cidadãos lutem pela Rússia. Não, eu espero que câmaras mostrem, pelo menos. Que mostrem que a Cuba está a recrutar soldados para a Rússia. Rui Tavares, quem é que foi amigo em Cuba no Parlamento Europeu? Quem foi? Quem foi amigo da missão palestiniana no Parlamento Europeu? Rui Tavares, quem foi? Não foi o ID, foi o Rui Tavares e os seus amigos. Esses seus amigos, agora tenho que dizer isto, esses seus amigos não foram capazes de condenar a Rússia pela agressão brutal que teve à Ucrânia. Portanto, não me vem dar lições de moral. Os seus amigos hoje são quem está a financiar a Rússia. O Irão, Cuba, Venezuela. A autoridade palestiniana, sim, vocês são incapazes de condenar. Aliás, Rui Tavares, deixe-me terminar dizendo-lhe isto. Sabe que eu, neste momento, tenho a favor de mim uma coisa, o histórico parlamentar. O Chega levou ao Parlamento Nacional uma resolução para considerar a Rússia um Estado terrorista. E eu agora quero perguntar ao Rui Tavares como é que ele votou. O Chega, eu estou a olhar agora para as câmaras. O Chega levou ao Parlamento Nacional um projeto para que a Rússia fosse considerada um Estado terrorista. Sabem como é que este senhor que está aqui ao meu lado votou? Não votou a favor. Este senhor é um hipócrita. Vou-lhe passar novamente a palavra até para equilibrarmos os tempos. Depois tenho mais uma questão final para cada um. Está aqui. Olha, Rui Tavares, olha aqui. O Livre apresentou antes do Chega um projeto no qual foi, aliás, o primeiro que apresentou na Assembleia da República, no qual os crimes de guerra cometidos pela Federação Russa de Putin e do grupo Wagner fossem por Portugal apresentados ao Tribunal Penal Internacional. E por isso é que o Livre foi pioneiro nessa condenação no Parlamento português. Sim. É uma calúnia dizer que o Livre, que é um partido que defende os direitos humanos, sejam eles violados numa ditadura
assim dita de esquerda ou de direita, alguma vez seja amigo de Cuba ou da Venezuela. Não é amigo da autoridade palestiniana? Eu apresentei resoluções contra as violações de direitos humanos na Venezuela. Não é amigo da autoridade no Parlamento palestiniana, Europeu. Rui Tavares? Eu apresentei. Vamos só deixar o Rui Tavares terminar para podermos avançar. Até porque ainda não falámos praticamente de propostas. Artigos seus que dizem que a autoridade palestiniana é o legítimo representante do povo palestiniano. É claro, então, a a autoridade palestiniana não condenou a invasão André russa Ventura, à Ucrânia. já voltamos a si, mas vamos só deixar o Rui Tavares, senão isto fica ingovernável. Votou contra a Rússia ser um Estado terrorista. Não, porque apresentei antes uma resolução. E por isso vota contra a nossa. E por isso vota contra a nossa. Livre, as propostas e moções do Chega, como o André Ventura muito bem sabe, não vota a favor. Muito bem. Porque é a forma que temos, e não somos os únicos. É muito bonito. PS e PCP também o fazem, de sinalizar que o Chega é um partido que tem um estatuto para nós diferente na Assembleia da República. O que não fazemos parte é do grupo político de Marine Le Pen, financiada por Putin, ou de Salvini, financiado por Putin, e que aqui aparece com toda a sua idolatria. O político que disse hoje que era o seu político de referência. Muito bem. Eu só não percebo... Já estamos a terminar. O André Ventura está com ligeira vantagem no tempo, por isso pedi-lhe alguma brevidade na resposta seguinte. Há uma medida que o Chega, ao PS e também ao PSD, os três pretendem que o Estado dê uma garantia pública para o crédito à habitação de jovens, assumindo o Estado o risco do contrato. Esta opção, apesar da intenção de ajudar os mais jovens, não ajuda sobretudo os bancos que se livram de eventuais problemas e riscos. Vamos ver. Nós hoje temos um problema que não é só de rendimentos. É que os jovens não conseguem aceder à habitação porque não têm garantias. Porque não têm pais ricos, não têm património e, portanto, por muito rendimento que tenham, chegam ao banco e o banco diz não pode ser. Portanto, se queremos verdadeiramente resolver este problema da habitação nos jovens, temos que começar por algum lado. E o Estado aí tem que avançar um pouco. O excedente orçamental não pode ser só para nos fazer rir ou para nos fazer chorar. Tem que ser para ajudar quem mais precisa, os jovens, os pequenos empresários, os idosos. Ora, eu estou à frente de um homem, de um partido, um homem que lidera um partido, que viabilizou todos os orçamentos do Partido Socialista. Não. Ou André Ventura, mas não é uma contradição em relação àquilo que defende, porque tem dito que a banca tem que ajudar os portugueses. Mas, no fundo, esta medida não pode ser entendida, de certa forma, como um subsídio aos bancos? Nós entendemos que a banca deve ajudar porque recebeu dos contribuintes uma série de dinheiro que agora deve ajudar a que o crédito à habitação baixe. O que não podemos é colocar os jovens na posição de salários baixos que têm hoje, ainda que tenham conseguido ter património para ter garantias. E eu acho muito engraçado que nos digam assim: esta medida vai custar muito dinheiro. O Chega tem que ver bem se esta medida vai ou não. Eu estou à frente do homem que lidera o LIVRE e que quer voltar atrás com a privatização da ANA, do CTT, da REN, da Galp, da EDP. Vamos passar eu gostava de saber ao Rui Tavares. Deixa-me só dizer já ficou sem tema, André Ventura. Eu gostava de saber se o Rui Tavares sabe quanto é que estas reversões de privatizações custariam à economia. Era um aumento de 15% sobre a habitação. de despesa. Era um aumento de 15%. O LIVRE defende ajuda à compra da primeira casa através do financiamento até 30% do valor de mercado imóvel, mediante a garantia de um fiador. Esta medida carece de alguns esclarecimentos. Impõe algum limite de idade ou abrange qualquer pessoa? Bem, em primeiro lugar, é uma certa desfaçatez estarmos a ouvir aqui de alguém que não foi capaz de acompanhar uma medida do LIVRE para que as pessoas pudessem passar da taxa variável, onde a banca, com as práticas que nós conhecemos, puseram 95% dos portugueses, para a taxa fixa, pessoas que estariam agora a poupar dinheiro, não conseguiu sequer isso e agora quer-nos dizer que vai exigir à banca que contribua para o esforço. E, no entanto, ao mesmo tempo, está a dar à banca o maior presente de todos, que é as pessoas poderem endividar-se sempre com a garantia do Estado. Quando houver crédito mal parado, é o Estado que fica na linha. A mulher é os jovens não terem casa. André Ventura já ficou sem tempo. Vamos deixar o Rui Tavares acabar. Quando a banca tiver uma nova crise financeira, somos nós outra vez que vamos salvar a banca. A maneira certa de ajudar os jovens a comprarem casa e de ultrapassarmos a esta incondicionais fratura geracional que se criou no mercado de habitação é através de uma comparticipação na entrada de casa. Ou seja, ao invés do Estado estar a ser fiador daqueles jovens, porque os bancos não emprestam a 100%, que não têm pais com dinheiro para lhes dar a entrada de casa, e assim, no fundo, é o Estado que vai ser fiador deles, o que acontece é que há uma comparticipação para os jovens, para poderem ir para a classe média e baixa também, para poderem ter uma entrada para uma casa, e essa comparticipação é devolvida depois, após um período de carência,
ou com um juro mais baixo, a partir de um fundo público, e enquanto ela não é devolvida, assim podemos ter algumas condições para essa ajuda de casa, entre as quais, quando a pessoa arrenda aquela casa que está a comprar, tem que a arrendar no arrendamento acessível, ou quando a pessoa vende essa casa, caso ainda não tenha devolvido esse dinheiro, vende-a dentro do mesmo sistema de ajuda de casa. Adianta dinheiro. Isto significa que garantia, o Estado, como participa, sim, aí no caso, o Estado fica na linha para pagar todo o crédito mal parado e os bancos rebentados que viriam depois. O Estado está com muita liquidez, portanto é uma boa decisão. Não, é um fundo que é criado, que pode ajudar milhares de pessoas e que, como as casas vou dizer uma última vez que o seu próprio tempo já valoriza, terminou. ajudando as outras pessoas depois. Porque a diferença é esta, é quantas pessoas é que o Chega ajudou a sair de quebrar o ciclo de violência doméstica? Zero. O LIVRE, com o alargamento do subsídio vai ter que de ficar desemprego, sem resposta. ajudou todas as que têm estatuto. Vai ter que ficar sem resposta. André Ventura, os instantes finais são do Rui Tavares. Zero. Foi o que ficou o LIVRE, determinado. 70 mil pessoas. Quantas mães e pais sozinhos o Chega ajudou? Zero. O LIVRE aumentou-lhes o abono de família. André Ventura, eu vou ter que repetir outra vez. Está a faltar àquilo que nós combinámos, regras para este debate. O minuto final pertence ao Rui Tavares. Os instantes finais são do Rui Tavares. Nós abstivemos em nome das pessoas que poupam hoje em dia a andar no comboio, que o Chega ajudou zero e que milhares com o passo ferroviário nacional. Chegamos ao fim deste debate. Que há em Portugal. André Ventura é o representante em Portugal. Vocês são a maior muleta do PS. Votaram 6 vezes ao lado do Partido Socialista. André Ventura e Rui Tavares, chegamos ao fim deste debate. A pergunta é se vocês vão Temo que não tenhamos conseguido esclarecer toda a gente lá em casa. É muito difícil quando falam um por cima do outro. André Ventura, Rui Tavares, muito obrigado. Assim terminam os debates na SIC Notícias, mas amanhã na SIC vão estar frente a frente PS e CDU a partir das 9 da noite num debate com a moderação da Clara de Sousa. Boa noite.